Nestes últimos encontros, nós temos lidado com o facto de que a consciência comum, a consciência que nós encontramos estabilizada quando não há qualquer trabalho interno, a consciência que se estabiliza no estado de vigília, quando acordamos, e que é uma consciência moldada pela nossa cultura, pela nossa linguagem e pelas nossas relações. A consciência comum ocupa-se constantemente, como nós temos visto, da forma. E que um setor enorme desta entidade, deste holograma, que é a humanidade inteira, um setor enorme da humanidade, está a entrar no que se chama a condição de discípulo. E, portanto, a Terra hoje é um forno alquímico carregado de fermento psicológico. Porque milhões de indivíduos, isto é inteiramente novo na história do planeta, milhões de indivíduos, não são centenas, nem milhares, são milhões de indivíduos, estão-se a transformar, estão-se a tornar discípulos. E um discípulo é um ser, como nós vimos, peço desculpa por estar a repetir-me, que lida com forças e energias. E, portanto, é uma antena, é um sensor. De certa forma, o discípulo está a aprender a reconstruir-se a partir do seu plano causal. A espontaneidade do homem comum, que é inteiramente bem-vinda, a festa da vida, com as suas marés baixas e as suas marés altas, a espontaneidade do homem comum está no facto de que a consciência identifica-se com a forma e a forma conduz a consciência. E a catástrofe, no sentido positivo do termo, é quando um ser descobre que a porta do discipulado está a abrir-se à sua frente, ele não consegue mais extrair do plano da forma a sensação de existir, a sensação de estar vivo, a sensação de progressiva descoisificação, passar de coisa a pessoa, que é a própria definição da alegria. Ele já não consegue sentir alegria, ele já não consegue sentir que se está a descoisificar e a tornar-se um ser cada vez mais, isto é importante, cada vez mais vivo, se a sua consciência continuar a ser conduzida pela forma. E aí tu tens esta condição do discípulo de se transformar cada vez mais numa membrana, num sensor vibracional.
Claro que o passado inteiro da Terra, que as pessoas chamam a história, vai organizar uma ópera imensa para que ele regresse para o plano da forma. E isto forma uma clivagem, uma divisão dentro de um ser. Muito importante desconfiar dos sorrisos plenos, porque esta não é uma época de sorrisos plenos. Muito importante desconfiar do eu estou no uno, eu sou o uno, tu és o uno. É tudo real, mas esta não é uma época de sorrisos plenos. É uma época, parece-me, de magníficas clivagens, divisões, onde antes não havia divisão nenhuma. Isto é, nós estamos a passar de continuidades de baixa qualidade, digamos, continuidades que cumpriram a sua função, harmonias antigas, para conflitos de alta qualidade. Ou, se quiserem, para divisões reconhecidas finalmente, onde o indivíduo não via divisão. E o discípulo vê degraus onde o homem comum só vê uma parede. É dessas divisões que nós estamos a falar. O homem comum, que é uma boa parte de nós próprios, não se trata de um sistema de castas fora de nós. O sistema de castas que estamos a falar, o homem comum, o discípulo e o iniciado, é dentro de nós. Se a pessoa tiver um toquezinho de direita que reste, pode julgar que é fora dele. É um exercício, mas na verdade é dentro dele. E portanto o homem comum, inclusive o homem primitivo, está aqui ao nosso lado. E o homem comum não vê uma parede. Até que estas clivagens começam a surgir dentro dele. E o indivíduo começa a distinguir forma, a veste da energia, das forças e energias vivas que habitam a forma. Nada de novo. E isto é todo um processo de superação de uma antiga estabilidade, que pode ser matrimonial, medicinal, sanitária, económica, psicológica, e entrada numa insanidade que lhe abre os olhos. Um discípulo sente a energia realmente, não no sentido reikiano, ou no sentido prânico, ou no sentido vitalista, ou no sentido ondulatório, ou no sentido. O discípulo é um ser que está a aprender a desenvolver o sentido esotérico da presença. Casca versus sumo. Estéril versus fértil. Ele distingue cada vez mais a natureza das forças. Nós já vamos ver o que isso pode implicar. Da natureza da energia. Que é Deus em movimento. Mas o iniciado
está a começar a distinguir a vida da morte. E esse é outro mundo. E neste momento nós temos um setor imenso da humanidade que está-se a tornar discípulo e um outro setor menor que está a atravessar o portal da vida. Que está a começar a distinguir de uma forma nem objetiva, pensem os 5 sentidos, nem subjetiva, pensem a vida psíquica, mas super objetiva, pensem os corpos superiores. Está a começar a sentir super objetivamente a vida. Nem subjetiva nem objetiva. Superjetiva, super objetiva. Ora, os teus corpos superiores estão ligados quando tu amas a vida de uma forma esmagadora, overwhelming. Não é assim tão difícil de compreender o que é a ativação dos corpos superiores. Realmente não tem a ver com canalizar arcanjos. Quando um ser sente que aquilo que ele definia como ele próprio, aquilo com que ele se autodefinia, e as suas autoimagens, isto é tão simples, são como a casca do milho. Olha, chegamos ao milho. A casca do milho, a casca da maçaroca, quando ele sente que algo que vem do centro do seu ser, e há muitas metáforas para isto, o flautista, o cavaleiro, o relâmpago, o raio, o trovão, o amante, a estrela, o que vocês quiserem, quando aquilo vem do centro do teu ser e começa a, peço desculpa, a romper-te de dentro para fora. E tu sabes que os corpos superiores estão a ser ativados porque toda esta cosmética entre o bem comportado e o mal comportado, num sentido socio-espiritual, se é que isto existe, tu adquires aquilo que se pode chamar uma sagrada indiferença em relação a comportamento adjetivável. O que é que isto quer dizer? Aquelas antigas cirandas da humildade e da vaidade, do orgulho e da modéstia, da expansão e da contração, da eloquência e da dificuldade de expressão, qual é o meu papel no plano cósmico, qual é a minha tarefa, o que é que eu estou aqui a fazer, quem sou eu. Todas essas cirandas velhas param. Tu ficas indiferente porque encontraste a vida. Rompeu. Os corpos superiores são as raízes, portanto, os significados e a nutrição real dos veículos planetários, dos veículos tridimensionais. Há muitas maneiras de contar a história do homem. Foi uma plantinha que cresceu ou foi uma estrela que desceu? É um golfinho que saltou da água para a praia e adquiriu pernas? Ou é uma luz azul de Orion que decidiu revestir-se de barro e aprender as delícias da limitação? Ou será que ele é nem um golfinho, nem uma estrela azul, mas é a coisa psíquica, o objeto transcendente no fim de si próprio que eclode lá na iniciação, que confirma que ele é totalmente ser
e não coisa. Quer dizer, ele é a estrela, o animal ou o forno onde a gasolina da vida está a criar um, um, um núcleo indestrutível. Primeiro a psique, que depois acolhe uma alma e um animal, e juntos fundem-se para um diamante indestrutível que, aos olhos de Deus, provavelmente é mais que um animal e que um anjo. É um ser humano pleno. Há muitas formas de contar a história do homem. Há muitos ângulos de olharmos para o objeto. Os psicólogos têm a mania, peço desculpa, a tendência, peço desculpa, o método, de olhar de baixo para cima. E os seres que sentem que não são deste mundo têm a tendência para olhar de cima para baixo. O homem, olhar o homem de baixo para cima, olhar o homem de cima para baixo. Se lembram-se do quadro Dalí da crucificação, em que ele coloca o ponto de vista em cima? E então o homem é visto, o filho do homem é visto de cima. Foi um movimento. Há muitas formas de contar esta história. E há muitas formas de compreender esta história. A nossa situação é muito exigente. E especificamente esta situação é exigente porque é o fim da modernidade. Estamos a lidar com a singularidade máxima, que é uma tendência para uma síntese da civilização. Estamos a lidar com forças criativas imensas que estão libertas e as suas primas, as forças destrutivas imensas que estão libertas. A nossa situação é difícil porque qualquer cedência para uma visão parcial porque é mais confortável é como ficares com o pé preso numa armadilha. É como ficar com o tornozelo preso numa garra metálica. Não parece? A nossa condição é difícil. Porque se nós quisermos criar uma escola de psicologia, todas as forças ajudam. Até as energias ajudam. Se nós tentarmos criar um ambiente monástico, está feito. Se nós tentarmos ir pelo ângulo A, B, C, D, se nós angularmos a aproximação ao real, obtemos resultados muito mais rapidamente. Se nós dissermos assim, eu sou mais de tipo coisa, eu sou mais isto, eu é mais assim, e vais ficando preso. E um dos nossos problemas, com o risco de parecer que estamos a viver uma generalização inconsequente, mas o nosso problema é superar a forma. E agora de que forma é que estamos a falar? Chávenas, girassóis, Beautiful Girl in the Sunset, iates, as últimas formas mentais. O plano mental superior. Isto é tão simples de compreender. Aquele plano que aprisiona o fluxo da consciência na direção ao abraço da vida pura. E falo com uma extrema competência.
Se há alguém que vocês não querem encontrar, é um representante puro, real, do plano mental superior terrestre, não conectado com a hierarquia. No plano superior da Terra, no plano mental superior da Terra, que é também onde os nossos planos mentais superiores existem, eu não estou a falar do plano mental concreto, da forma concreta. Nós estamos a falar do plano mental intermédio, onde fazemos projetos para os próximos meses. Caso não tenham reparado, esse plano desapareceu. Ninguém faz projetos para meses. Nós estamos a falar estritamente do plano mental superior, onde estão poderosos monstros como o cristianismo, o budismo, a quântica, a... Como é que eu hei de pôr isto? Sei lá, eu não sei. A etnopoesia. A vanguarda. O que nós pensamos das últimas fotografias do Hubble. A macroeconomia. E todas estas dinamizações homeopáticas, subtilizações das ideias, que estão nesse teto do mundo. Eu não me refiro ao teto do mundo no sentido dos Himalaias, porque isso já é causal. É o que estão nesse teto do mundo e que formam um imenso espelho para o peregrino ascendente. O peregrino ascendente tem esta escada de diamante e vai subindo. E como vocês sabem, nos primeiros degraus, feliz aquele que onde o outro vê uma rampa, ele vê degraus. Porque o outro diz, está bem assim. Mas tu lá no fundo tens aquele espinho. Diz assim, não, não está bem assim. E o outro diz, já está bom. Olha aí, à distância está bom. E tu tens aquela... Sabes? Não, não está bom. Porque o homem comum vê a mesa limpa. Mas um discípulo vê os grãos de areia sobre a mesa limpa. E o iniciado vê grãos de areia nos grãos de areia. E depois disto tudo ainda tem que voltar ao princípio e fazer uma omelete de cebola, como se não passasse nada. E tu tens, e portanto, ver degraus onde o outro vê uma rampa, ver nuances vibracionais e começar a habitar com o coração o mundo das nuances, o mundo das transferências, o mundo da passagem de um estado que é conhecido e outro estado ótimo, superior, que também é conhecido, para um estado intermédio que não é nem o superior nem o inferior, mas que é um estado a conquistar, uma harmonia mais alta, esse mundo de ver é doloroso. É doloroso, tu vens lá com os lábios queimados. E este ser que começa esta escadaria, que é a escadaria do discipulado, se quiserem, e é uma metáfora perigosa, no início os primeiros graus têm muitos adornos. Sabem? Adorno, ornato, mas gradualmente os adornos começam a desaparecer. Até que a meio da escala tu estás em pleno minimalismo. Mas à medida que tu vais subindo os degraus depois do meio, rumo à iniciação, os adornos desaparecem mesmo. E o indivíduo começa a sentir aquele. Sabes quando. No Stanley Kubrick, tu tens longas cenas de um astronauta só a respirar. 2001 Odisseia no espaço.
Não há música, não há efeitos especiais. É um homem num fato em frente a Júpiter. E tu tens aquela respiração. É hardcore. Completamente hardcore. Tu tens aquela explicação, aquela respiração direta. Não há. ah, não há abajur. A luz ou o problema está ali direto. Não há anteparos. E o discípulo, à medida que começa a subir a escada, aliás, na verdade não é ele que sobe a escada, é a vida que o leva a subir a escada. À medida que a vida que vive nele o leva a subir a escada, os ornamentos vão desaparecendo. Ora, nós somos crianças. Nós gostamos de Legos e de cores e de rendas e de My Little Pony. E de repente a vida começa tal, 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 a tirar-te os ornamentos em ti, porque a vida tem a tendência para nos desornamentar à medida que os anos passam. Ahm, em ti, no mundo, na tua percepção das coisas. E tu vais avançando naquela escada. E essa, essa escada, é a escada onde a psique aprende a qualidade das coisas. Em que a psique finalmente se permite sair do reino da quantidade e entrar no reino, gradualmente, da qualidade das coisas. A qualidade do espaço. A qualidade da proximidade. A qualidade da distância. A qualidade do tempo. Quanto mais tempo é, 1 milhão de anos em que praticamente não acontece nada, porque os líquenes estão-se a formar lentamente na superfície das pedras na Antártida, ou 5 anos em que acontecem 50 mil singularidades, que é o tempo que estamos a viver agora. O tempo está completamente grávido, porque a quantidade de. Não vamos entrar ainda por aí, mas a qualidade do tempo, as diferentes qualidades de tempo, onde a consciência comum vê tempo, e se for preciso ver tempo métrico, cronométrico, o discípulo começa a sentir qualidades do tempo. O sabor do tempo, o sabor da luz. O fotógrafo sabe o que é o sabor da luz. O músico sabe o que é a cor do som. O- a qualidade do tempo, o sabor da luz, a cor do som. Ele começa a despertar sentidos que já não são os sentidos qualitativos, perdão, quantitativos, mas sentidos qualitativos. E lentamente, onde antes não havia praticamente nada para a sua consciência comum, ele encontra uma tremenda alegria. Lá naqueles degraus onde não há ornamentos, onde não há adesivos, onde não há frisson, onde não há glamour, lá naqueles degraus que parecem só uma pedra batida pelo sol. E aí, onde a sua consciência não via nada, lentamente, por esse processo de amadurecimento, ele começa a sentir-se a própria definição de bem-aventurança. Vejam bem o perigo desta afirmação no plano psicológico. Eu não preciso de nada.
Esta é a definição do imperador da China, do sábio, do homem no centro do império. Se o imperador precisar, seja do que for, não é um imperador, nem uma imperatriz. Esta expressão ocidental, Sua Alteza Sereníssima, que sereníssimo é este? É porque ela não pertence, à Alteza, ao mundo da fricção dos primeiros níveis do degrau, da escada. Sua Alteza Sereníssima é porque a psique de um rei, a psique de uma rainha, estão já no nível solar. Pertencem ao nível solar. Isto é tudo teórico. Pertencem ao nível solar. Uma grande parte da humanidade está a começar a ver uma escadaria onde antes não via nada. Não é o vosso caso. Uma grande parte da humanidade está a começar a ver uma escadaria onde antes não via nada. Está a começar a ver degraus onde antes as coisas eram flat. O que significa que uma grande parte da humanidade está a começar a sair do sono da forma. Entretanto, seres que têm vindo a ser preparados desde a Renascença, que foi quando a hierarquia reuniu o conclave principal para definir a estratégia de iluminação da humanidade para o século XX, para o século XXI. Uma hierarquia que sabia perfeitamente que as revoluções sociais iam chegar, que as revoluções sexuais que a revolução sexual ia chegar, que a revolução cultural ia chegar, que as revoluções artísticas do século XXI. A hierarquia é a própria vida, como vocês vão ver daqui a pouco, espera-se, como nós vamos sentir. Mas nesse conclave, que depois deu origem à Renascença, eles definiram as estratégias. E eu sei que isto soa de uma forma paternalista, mas vocês, todos nós, vocês foram convocados há 500 anos. Há 500 anos, quer dizer, há 5 séculos, que o vosso. O que é a psique? A psique é, como se disse no último encontro, a psique é o motor onde se dá a câmara onde se dá a explosão que transforma a gasolina kundalínica espiritual com o oxigênio da experiência do mundo numa explosão. Essa explosão pode ser destrutiva ou criativa. Mas ninguém vive sem explodir. Há indivíduos cuja explosão é de tão alta qualidade, pensem no Herbert von Karajan e na Orquestra Filarmónica de Berlim, aí o indivíduo está a controlar uma explosão, no fundo uma orquestra é um acidente controlado. Ele está a controlar uma explosão e a psique poderosa do Herbert von Karajan consegue transformar violência em criatividade. Não sei se isto faz sentido. O homem está vivo, ele está vivo. Está tão vivo que está em risco. Em risco é quando tu percebes que não há nada a fazer, tem que continuar, tem que ir em frente. Porque o mestre Moria teve o mau gosto de queimar as pontes que ficavam para trás. Já não consegues andar para trás. Sabem que o mestre Moria tem assim umas coisas. Então ele teve o mau gosto de queimar as pontes para trás e tu só podes ir em frente. Dê para onde der. E nesse processo, a psique é a câmara onde se dá, onde o Kundalini, com a energia do espírito, se misturam e com o oxigênio da experiência da vida exterior, produz uma explosão. Eu não sei se a explosão é o canto negro do António Aleixo. Não. José Régio. Se é o canto negro do José Régio, se é o Corbusier, se a explosão é aquela pessoa que sai de manhã para passar o dia no hospital a limpar o nariz a velhinhos que não se podem mexer. É a explosão.
A explosão é aquilo que garante que tu estás vivo. Há indivíduos que vão para uma esquina cortar-se com uma lâmina. Hoje está super escorpiónico. Cortar-se com uma lâmina para ver se vivos, se estão vivos, sabem? Se estão, e depois escondem os golpes dos pais. Ok? A explosão. A explosão é a condição para o indivíduo não estar coisa. Para ele não estar de novo a fossilizar-se pela atração da medusa de novo para dentro da condição da matéria. Quer dizer, uma condição pré-elétrica, para dizer o mínimo. A explosão psíquica é todo o porque as pessoas perguntam, André, o que é psique? Porque o eu superior, as pessoas já compreenderam, é uma ave luminosa que tem um plano para ti, é um núcleo de luz indestrutível, vasto e que vê em cone, vê várias vidas para trás, várias vidas para a frente, é a tua alma. O que é o eu básico? O eu básico é essa entidade elástica, instintiva, física, magnífica que a natureza nos deu. Podemos continuar a definir vários núcleos do ser. Mas o que é a psique? A psique é esta coisa angustiada de prazer e dor, não físico, que está sempre a morrer e a renascer em tempo real. Sabem? Como os fotogramas de cinema. Nós estamos sempre a morrer e a renascer. Lembram-se? Posso dizer, isso soa-me um bocado a Buda. Isto é Buda. Impermanência. A psique é que é impermanência. A psique é que se desapega. A psique é que se apega e ela tem os seus motivos. A psique é a parte de ti onde a gasolina do instinto kundalínico, quer dizer, é a mola da vida, e a energia espiritual se encontram. E ainda por cima isso é enriquecido, se o indivíduo não for um cego social, é enriquecido pela sua experiência, pela experiência à volta dele. Estas três coisas, dentro da tua psique, produzem uma explosão. Tu estás sempre a morrer e a renascer. Estás sempre a... não consegues cristalizar. Porque quando cristaliza chama-se terceira iniciação. É a transfiguração. O indivíduo atinge o nível crístico, que é quando diz à psique, o psique, muito obrigada, mas isso é outra coisa. Até tu não consegues cristalizar. Sabes o que é? Teres uma angústia alegre que não consegue cristalizar-se e que gera morte e vida simultaneamente ao mesmo tempo. Alguém sabe o que é que eu estou a falar? Porque é assim que eu me sinto o tempo todo. Uma angústia, porque tudo se pode perder em qualquer momento. Sabes, a vida é como um pássaro à chuva. E agora é um pássaro à chuva em Fukushima. Quer dizer, pronto, na chuva japonesa, radioativa. Ou seja, a vida, antes de te ser dada divina, é-nos dada psíquica. Isto faz sentido? Antes que tu rompas com a forma e rompas com o mundo das energias e das forças e passes à condição iniciática de amar a vida acima de todas as coisas, as tradições monoteístas chamam isso amar a Deus acima de todas as coisas, mas é a mesma coisa. Até que o indivíduo consiga compreender o que é que está implicado nisto, amar a vida, porque repara, é amar a Deus acima de todas as coisas para amar todas as coisas. Quase podíamos dizer, ama a Deus em todas as coisas. Ama todas as coisas em Deus. Ou ama a Deus acima de todas as coisas para amar todas as coisas. O amar a Deus acima de todas as coisas não tem nada a ver com ahm, ficar cego, num sentido amplo, para o mundo. É o contrário. É ver o mundo de uma forma para além de mágica. Porque mágica ainda é a meio do caminho. Para além de mágica. É ver o mundo de uma forma super objetiva. Nem subjetiva, nem objetiva. Super objetiva. Com os corpos superiores.
Porque objetivamente uma pedra é uma pedra e depois vem um geólogo ali, senta-se ao teu lado e diz isso é basalto, e tu é basalto, é. E tu ficas ali no basalto e ele explica-te como é que o basalto se formou e as eras da Terra. É um mundo objetivo. Subjetivamente, a pedra pode-te lembrar a tua infância, pode-te lembrar um degrau da escola onde estudaste, os jogos de sol e sombra na pedra podem-te lembrar formas, uma tartaruga, sabem como são as pedras? E depois ainda vem um senhor pedreiro que diz assim: olha, a pedra tem uma cara. Esta é a cara da pedra. A pedra tem cara? Tem. Esta é a cara da pedra. Se você puser a pedra no muro ao contrário, já não tem a cara. Então tens um pedreiro a dizer que as pedras têm que ser postas de uma certa maneira para fazer o muro, para ficarem com a cara virada para as pessoas. Que é para quando tu passas no muro dizer assim: olá pedras! E as pedras todas: olá! Eu ouvi um pedreiro dizer isto. Claro, e ele tem razão. Claro que os meus amigos americanos da NASA diriam: isso é subjetivo. Mas o pedreiro lá de Ferreira do Zezer diria: é subjetivo, mas a cara da pedra é esta. Se a puser ao contrário, já não gosto. Melhor não dizer nada. Sabem como é? Cada louco tem direito. Então, tu, entre este mundo objetivo da NASA e o mundo subjetivo da poesia, e do que eu acho que é ou não é, tu tens os corpos superiores. E os corpos superiores são exatos. Este é um dos grandes problemas do homem mediterrâneo. É que os corpos superiores são exatos. Têm uma vibração exata. São super objetivos. E a nossa psique explode. Essa explosão produz movimento, emoção. Produz emoção, emoção, movimento. O esgotamento físico é algo fácil de compreender. Um esgotamento emocional é fácil de compreender. Até um esgotamento mental é fácil de compreender. Mas se algum esgotamento vocês não querem ter, é um esgotamento psíquico. Porque de repente isto já não dá explosão. Parou. Com Kundalini, com energia espiritual, com vida, com experiência, já não explode, não acontece nada. O indivíduo ficou apático. Sentem de que explosão é que estamos aqui a falar? Esta explosão faz-te morrer e renascer a cada segundo. É uma combustão. E tem uma pressão. E faz-te nascer e morrer a cada segundo. A cada segundo o indivíduo não é nada e de repente é toda a promessa do universo. Eu não estou a falar da impermanência das estações do ano. Nós não estamos a falar da impermanência dos mandalas budistas feitos com areia que depois são levados pelo vento. Nós não estamos a falar da impermanência do corpo. Nós não estamos a falar da vida transitória que depois os monges aprendem a contornar. Nós estamos a falar de que a nossa psique está constantemente a desaparecer e a aparecer. A combustão faz com que tu sintas existe, não existe, 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 existe. E com isso tu estás a aprender a viver acima da psique, com a psique. Isto faz sentido? Tu estás a aprender a trazer a luz da alma para dentro desta combustão. E estás a aprender, estamos a aprender a combinar a energia da alma, a energia de Kundalini e o oxigênio da vida do exterior numa explosão que, com cada vez mais, este é o ponto, significado. Porque explodir é fácil. Agora, explodir com significado é a arte dos mestres. Isto vai desde o Kung Fu ou do Karatê até
ao silêncio de Jesus depois do Sermão da Montanha. Aquilo foi uma explosão. O Sermão da Montanha é tão explosão que ainda se ouve. Tu ainda ouves o Sermão da Montanha. Ele nunca mais desapareceu do éter da Terra. Quanto mais nós combinamos significados, arquétipos, à nossa explosão psíquica, ao nosso motor psicoafetivo, mais qualidade têm as nossas projeções. Isto é, o nosso movimento. Se não houver explosão num automóvel, ele não anda. Um automóvel é uma explosão, é um acidente controlado, é uma explosão controlada. E a nossa psique é uma explosão controlada. Essa explosão produz a angústia de existir. Ou seja, quando nós observamos um sistema solar, o que nós observamos é uma série de bólides, planetas em torno de um centro, que é uma estrela. E essa estrela tem uma temperatura no núcleo impensável. Os astrónomos falam em plasma. Bom, nós somos exatamente a mesma coisa. Então vamos olhar para nós. Astrologicamente, tu tens uma Lua, tens um Júpiter, tens os planetas todos estão cá e formam a anatomia da tua psique. Ou a astronomia da tua vida interior. A astrologia é uma astronomia da psique. Cada planeta tem um valor psicológico. Isso nós sabemos, toda a gente sabe. Agora, no centro do mapa astrológico, onde nunca se põe nada, no centro do mapa, onde nunca ninguém olha, nem nunca ninguém interpreta, ali está o fogo sagrado, a combustão, que no início é inqualificada. O universo faz descer energia estelar sobre ti e não te pergunta o que é que tu achas sobre o assunto. O universo faz subir altas cargas instintivas, thanks God, e não te pergunta o que é que tu achas sobre o assunto. Eu não me lembro dele ter perguntado. No início, o centro cardíaco está extrovertido e virado para fora. E a pessoa ama as coisas mais do que a Deus. No problem. E está assim, virado para fora. E está certo. Moria chama o cálice à parte oculta do coração. Existe um coração exotérico, psicossocial, e psicoafetivo, e existe um coração esotérico, onde Deus vai aparecer muito devagar. Porque se Deus aparece depressa demais, lá vai mais um filho de um vendedor de tecidos em Assis viver para o meio da floresta, no meio das ruínas. E Deus não se repete muitas vezes, não? Se ele vem muito para fora, pronto, mais um Francisco de Assis, já chega. Então ele vem devagar. Vem devagar. Deus é civilizado. Ele vem devagar. Mas vocês, assim, basicamente é isto. Preparem-se, porque nós temos dois corações. Temos um coração exotérico, virado para o mundo. Está bem. E temos um coração oculto, que é a psique profunda. E essa é que é a câmara onde se está a dar, onde se dá a alquimia. Há pessoas que têm tudo para serem felizes e não são. Porque o coração superficial está feliz, mas o profundo não está. E há pessoas que têm tudo para serem felizes e sentem uma bem-aventurança constante. E o que nós sabemos é que este coração profundo, gradualmente, à medida que o discípulo avança nessa escada, ele começa a vir ao de cima.
nesse cálice estão acumuladas todas as boas ações de vidas passadas. Não as que nós achamos que são boas ações, as que são mesmo boas ações e nós nem sabemos. As verdadeiras, aquelas que nós não conseguimos distinguir. Mulheres bordando à varanda. Aparentemente estão abstraídas e estão ali a bordar. E vão falando vagamente sobre as pombas e sobre o campanário e sobre a aldeia. Quer dizer, se falassem disso era menos, mas pronto. Vão falando. Mas uma delas, quase sem dar por isso, está em oração. Enquanto vai bordando, está aquela coisa de, como nós dissemos no outro dia, aquele fenómeno de eu estou amando a Deus. Eu estou amando a Deus. Ela pode até nem saber se articular dessa maneira, mas a alquimia já está a acontecer. Ela começa a sentir uma alegria que não é uma alegria endereçável, que não é uma alegria aplicada, que não é uma alegria adquirida. É a própria, a expressão hindu é Ananda. Ela está a sentir Ananda. Está a sentir aquele... É quando o coração profundo começa a se revelar ao coração superficial. Então ela está ali a cozer. Também pode estar a jogar ténis. Ela está ali a cozer e está a sentir claramente, sem se aperceber e apercebendo-se, que um fogo maior está a vir ao de cima no fogo menor. Para dizê-lo de alguma maneira. E ela está ali e sabes, é como quando tu ouves a chuva lá fora a bater na janela. Só que é o fogo cá dentro, no coração. E tu deixas aquilo fluir, tu sentes o fluxo e com esse fogo, junto a esse fogo, em torno desse fogo, e esta é uma definição da psique, a psique é um motor onde altas pressões acontecem. Porque há uma criança que está a sofrer, tu tens acesso à foto dela na internet e não podes fazer rigorosamente nada. E há uma explosão na psique. Tu não dás por ela, mas a psique explode. Sempre que nós nos sentimos impotentes perante a sombra mundial, a psique treme. O mestre Mori chamava isso a angústia do iniciado, a angústia do discípulo. Se nós não dermos nomes a estas coisas, vamos andar com uma sensação de cansaço crónico e julgamos que é um problema de ferro no sangue ou qualquer coisa. Não, isto tem a ver com a qualidade psíquica de um ser. Tem a ver com o refinamento do seu coração. E tem a ver com a qualidade da rendição de um ser perante o seu próprio coração. Porque uma pessoa pode ser rebelde ao seu coração. E Moria chama o cálice a esse centro psíquico. Ele é simultaneamente um motor sujeito a altas pressões e pela combinação de Kundalini com a luz cósmica, com o oxigênio da experiência, tu explodes. E eu vou repetir, ninguém existe sem explodir. É a explosão que nos põe em movimento. Tu não fazes projeções de qualidade. Eu não estou interessado em falar de projeções de baixa qualidade, porque isso é o que toda a gente faz o tempo todo. Eu estou interessado em falar de projeções de qualidade, que é eu esperar uma coisa de ti e tu teres a coisa que eu espero, mais, menos, mais ou menos, mas estava lá afinal. Isso são projeções de qualidade. Projeções de qualidade é quando o arquétipo está no outro, o outro desaponta-te e ao mesmo tempo vai-te maravilhando e tu ficas sem saber o que fazer. Isso é uma projeção de qualidade. Que é para sairmos daquela história antiga de tu é que projetaste, agora desiludiste, mas é para recolheres a projeção. Isso já está, esquece isso. Projeções de qualidade. E à medida que o indivíduo vai refinando o seu coração, as projeções são cada vez mais precisas. Ele aprende a não esperar do outro o que ele não pode dar, mas aprende a não se escusar quando sente o que o outro pode dar.
E então projeta. E ao projetar, excita o arquétipo no outro. As projeções excitam os arquétipos entre as pessoas. As projeções excitam personagens potenciais qualitativos dentro do outro. E esse cálice contém o acumular de todo o bem que um ser fez. O acumular das lágrimas de prata e o acumular dos risos de ouro e o acumular das ações verdadeiramente compassivas. Algo muito sério. A ação compassiva. Então, tu tens essa taça no centro do teu ser, secreta, e à frente está a, a, o coração exotérico, a função cardíaca psicossocial. E à medida que um ser vai subindo a escada do discipulado, lentamente este coração superficial, o pequeno fogo, começa a desaparecer e dá lugar, e o cálice vem ao de cima. Agora, há seres que já nascem com o cálice exposto, complicado. E o cálice vem ao de cima. Quando o cálice emerge, todas as ações de vidas anteriores, voluntárias e involuntárias, elas são como um óleo que alimenta a chama. Então, quando nós falamos da senhora que está a abordar a varanda e que com as amigas e que lentamente começa a sentir aquela coisa, aquele círculo de amor que ela não sabe de onde vem, mas ela sente o amor a crescer dentro dela. Porque, sabes, small talk stinks. Mas se ela já controlou a maldicência, se ela já controlou the small talk, se ela já controlou a pequena mente, se ela já controlou aquele bicho irrequieto no corpo astral, ela está ali e lentamente a chama começa a apresentar-se. Todas as ações compassivas estão guardadas nesse cálice. Elas podem ser vistas como guardadas no cálice por detrás do coração, como podem ser vistas guardadas na arca, no causal. A expressão de Jesus é: não acumulem apenas tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu. É desse cálice que estamos a falar. Isso é como óleo. É um óleo.